galera, tudo bem? Estamos em mais um programa aí, meu pet, nessa tarde maravilhosas. E eu quero falar para vocês sobre a Pinho Pet, isso mesmo, a Pinho Pet produtos para a limpeza da sua área externa, para você cuidar melhor daquele lugarzinho onde o seu cão fica, trazendo para você eficaz na sua limpeza, certo? Aonde elimina 99% das bactérias, isso mesmo. Então entre em contato com a Pinho Pet e aproveita para adquirir a Pinho Pet para sua casa, ou você que deseja se tornar um revendedor da Pinho Pet, entre em contato com eles aí, que eles estão de braços abertos para poder te atender. Eu quero falar com vocês agora sobre móveis planejados. Os móveis planejados, cada dia mais têm invadido as residências, cada dia mais vem fazendo aquela beleza no seu habitat da sua casa, no seu espaço, na sua sala, cozinha, banheiro, onde seja. Então, existe um nome, e o nome é Agnus. E olha o recado que a Agnus tem para vocês. A Agnus Móveis Sob Medida é uma empresa que já está há alguns anos no ramo, trabalhando com comprometimento, qualidade, e o nosso intuito, o nosso foco, a missão da empresa sempre foi trabalhar com o cliente, não só fazendo aquilo que é a sua obrigação, que é entregar, é montar, é atendê-lo dentro dos padrões convencionais, mas a Agnus pensa algo a mais, algo além. Nós temos inclusive o intuito de tê-lo como um cliente, um parceiro, um amigo, alguém que nós vamos levar para a vida, e todas as vezes que esse cliente pensar em móveis planejados, ele vai lembrar da Agnus. A Agnus hoje trabalha com todos os seus carros próprios, então a gente não terceiriza o frete, a qualidade de entrega é muito maior, é muito mais precisa. Nós não terceirizamos também, inclusive confecções como portas de vidro, hoje a Agnus faz isso tudo interno dentro da fábrica. Nós confeccionamos todos os móveis dentro da fábrica, o que acaba trazendo para o cliente também um preço mais justo, né? Um preço diferenciado, porque nós não precisamos pagar um terceiro para isso. Hoje a Agnus ela tem trabalhado com foco, com bastante carinho, para que todos os seus sonhos sejam realizados, não só dentro do prazo, mas com bastante carinho, com bastante comprometimento. Inclusive, o pós-venda da Agnus, que é depois que nós fechamos o seu negócio, ele vai te assessorar até o término da sua obra. Então você não fica à deriva, você não fica um cliente onde você pagou e depois você não consegue mais falar com ninguém. A Agnus preza pelo seu cliente, ela cuida do seu cliente do começo até o fim. Olá galera, eu quero convidar vocês a fazer as suas compras de final de ano no Shopping Premium. Aproveita, você que mora em Socorro, você que mora na Grande Aracaju, para ir ao Shopping Premium. Aproveita para ver como é que está lá a decoração do Natal e aproveita também para ir passear com o seu pet, isso mesmo, e ir a compras para a família inteira. Então não deixe de visitar o Shopping Premium. Eu quero falar para vocês agora sobre esse produto, isso mesmo. A linha Bipet. A linha Bipet chegou inovando o mercado, trazendo o que há de melhor em suplementos para seus cães e para os seus gatos. Se você quer saber mais como adquirir um produto Bipet, é fácil. Entre em contato com a Tacavet, isso mesmo, a distribuidora que está responsável pelo produto da Bipet. Então vai lá agora nas redes sociais e adquire para vocês.
eu quero falar para vocês sobre um produto revolucionário que chegou no mercado e explodiu. Isso mesmo, o NexGard Spectra. Isso mesmo, o NexGard Spectra está aí fazendo a maior evolução no mercado pet. E você não pode deixar de não adquirir. É eficaz contra carrapatos, pulga, sarnas e também contra vermes. Então você é o mais completo e você não pode ficar de fora. Vai e adquire o NexGard Spectra na Pet Shop, na loja mais próxima de você. E veja o videozinho de recado do NexGard Spectra para você. Não deixe os parasitas acompanharem o dia do seu cão. Chegou o inovador NexGard Spectra. Dose única contra vermes, pulgas, carrapatos e sarna em um delicioso tablete. Ação interna e externa. É um e pronto. Novo NexGard Spectra. Uma solução completa. Quando falamos de laboratório, laboratório é Labovet. Isso mesmo, que está aí 15 anos de mercado fazendo o que há de melhor. Cuidar do seu pet, da saúde e bem-estar do seu pet através de seus exames laboratoriais. Isso mesmo. E olha o recado da Labovet para vocês. Olá, galera! Quando falamos de alimentação, alimentação é Premier. Isso mesmo. Então você não pode deixar de usar a alimentação Premier para o seu cão ou para o seu gato. A base de distribuidoras vem fazendo um grande trabalho no estado de Sergipe e Alagoas. E você não pode ficar de fora. Como você quer, você como criador, você como empresário do setor pet, que quer adquirir esse produto, de ter na sua loja, no seu pet shop, entre em contato com a base, que a base estão de portas abertas com a equipe técnica para poder te ajudar a levar todas as informações que você precisa para você ter a Premier para o seu cão, para o seu gato e no seu negócio. A Premier Pet possui em seu DNA a inovação. É a vontade constante de evoluir e crescer que nos move diariamente para ganhar cada vez mais espaço no mercado pet. Estamos sempre acompanhando as principais tendências de consumo, o que nos coloca à frente na hora de inovar e pensar em produtos cada vez mais adequados às necessidades dos nossos consumidores. Nós entendemos isso quando lançamos a linha Seleção Natural, que inaugurou um novo conceito de alimento super premium que combina nutrição de altíssima qualidade com sustentabilidade através de ingredientes cuidadosamente selecionados, como o frango Coren. Todos sabemos que Seleção Natural já é um sucesso, que pode e tem potencial para se tornar ainda mais forte. No nosso país existe uma enorme variedade de vegetais, mas um deles está ganhando cada vez mais espaço na dieta do brasileiro: a batata doce. A batata doce é nativa da América do Sul e é consumida há mais de 10 mil anos pelos humanos. No Brasil, é a quarta hortaliça mais consumida
com uma produção anual de quase 3 milhões de toneladas. Está presente na casa de milhões de brasileiros e nos mais variados restaurantes, podendo ser consumida frita, cozida, em forma de purê, chips e como acompanhamento de diversos pratos. A batata doce é um dos 50 alimentos mais nutritivos do planeta, com uma série de benefícios para o corpo. É rica em vitaminas e minerais, possui propriedades anti-inflamatórias e atua como um calmante no sistema digestivo. É um carboidrato complexo de baixo índice glicêmico que dá maior sensação de saciedade, além de ser uma excelente fonte de energia para o trabalho muscular. Batata doce é alimento de alta qualidade. Batata doce é saudável. Batata doce é seleção natural. Apresentamos Premier Seleção Natural Frango Coring com batata doce. Um produto com formulação de alta tecnologia que oferece diversos benefícios ao animal. Ingredientes que auxiliam o controle glicêmico. Baixo teor de sódio. Complexo de 11 frutas e vegetais. Sem ingredientes transgênicos. Disponível para cães adultos de raças pequenas em pacoteiras de 1 kg e 2,5 kg e sacaria de 10,1 kg. Seleção natural. Qualidade de vida em cada grão. Olá pessoal, eu quero falar com vocês sobre uma empresa que está revolucionando o mercado de rastreamento. E essa empresa nada mais é do que a Operação 24 Horas. Isso mesmo, eles estão trazendo o que há de melhor para o mercado pet. Hoje a Operação 24 Horas traz para o mercado pet rastreadores, aonde o rastreador ele pode ser colocado na coleirinha do teu pet e o seu pet vai passear com o passeador ou vai passear com o seu filho, você de casa ou do trabalho, você pode estar monitorando e vendo onde o seu filho, o passeador está com o seu pet. Isso é uma grande evolução e você não pode ficar de fora dessa grande evolução. Entre em contato com a Operação 24 Horas, que a equipe vai dar todas as informações que você precisa para você cuidar cada vez melhor do teu pet e da sua segurança. Quando eu falo de dicas no programa Meu Pets, existe um nome, BetVet, isso mesmo. A doutora BetVet vem fazendo um grande trabalho no estado de Sergipe. E com isso, trazendo informações, trazendo dicas que tem ajudado os tutores a cuidar melhor dos seus pets. E vamos agora com o vídeo com a dica do dia com a doutora BetVet. Olá, gente! É com muita alegria que estou aqui mais uma vez no programa Eu e Meu Pet. E desta vez nós vamos falar um pouco sobre gatos e fogos de artifício. Você, tutor de gatos, sabe o quanto é complicado manter o seu gatinho sem estresse no período de festas em que nós humanos soltamos muitos fogos de artifício, não é isso? Período, por exemplo, como festas juninas, época de jogos de futebol e agora nesse período de festas de fim de ano, onde há um grande ruído, né, provocado por fogos de artifícios e os nossos gatos eles ficam apavorados com esse ruído. Para vocês terem uma ideia, a nossa audição humana ela vai até 20.000 Hz e a audição dos felinos vai aí até 65.000 Hz. Então estudos comprovam que os felinos eles conseguem ouvir, né, muito mais vezes, muito mais forte, né, mais alto o som do que nós seres humanos. Então imagina se para nós humanos, né, o ruído provocado pelos fogos de artifício chega a incomodar, né, é muito ruim para nós humanos. Imagine para os nossos amiguinhos aí, gatos, né? E mantê-los tranquilos em nossas residências nesse período em que há esse grande ruído é muito complicado. Mas vamos então conversar um pouco, né, sobre o que nós podemos fazer para minimizar esse estresse e deixar os nossos amiguinhos aí, os bichanos, mais tranquilos, com menos medo nesse período em que há uma grande incidência, né, de fogos, né, de liberação de ruído através dos fogos de artifício, tá? O primeiro passo, pessoal, então, é pegar esse animal, esse gato, e deixá-lo confinado dentro da nossa residência. Uma ótima ideia tem sido os picolés feitos com esses pedaços, né, de frutas. Pega várias frutas,
congela, faz um picolé, né, realmente com essas fatias de frutas e oferece para o seu cão. Tem sido uma ótima alternativa nesse calor, né, principalmente nos dias mais quentes, e que os cães amam comer esses picolés, tá? Lembrando, gente, que as frutas, né, não devem ser a alimentação principal do cão, né? O cão deve ser alimentado, né, principalmente aí pelas rações, né? Tem gente que faz comida caseira, então essa é a fonte principal de nutrientes para o seu cão. As frutas são petiscos, né? Devem ser oferecidos em pequenas quantidades para o seu animal, tá? Não substitui de forma alguma a alimentação por ração ou mesmo por comida natural, ok? Olá pessoal, boa tarde. Estamos em mais um programa Eu e Meu Pet, recheado nessa tarde maravilhosa para vocês de surpresas. Em uma delas vocês vão conhecer o ISDA, isso mesmo, que é o Instituto Sergipano de Direitos dos Animais. E nada mais, nada menos, hoje nós estamos aqui com uma das idealizadoras, ou ela é a idealizadora do ISDA, a doutora Daniele. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Eduardo. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no programa. Quero parabenizá-lo pela iniciativa. Obrigado. Porque tudo que diz respeito, né, ao universo dos animais, e a gente percebe que isso no nosso estado tem ganhado muita força, a gente parabeniza, porque é um espaço no qual você está trazendo informação, você está disseminando, né, aquilo que é uma das nossas missões, né, lutar, né, por direitos em favor dos animais. E o ISDA, o Instituto Sergipano de Direito Animal, ele tem uma proposta inovadora aqui no estado, por conta de que esse trabalho ele não é desenvolvido somente por advogados. Então, quando essa ideia, eu digo que foi um sonho, ele surgiu há cerca de um ano atrás, ele rondava, sabe, a minha cabeça, os meus pensamentos, só que por conta de questões de pandemia, né, projetos, e eu acho que todo mundo passou por isso, projetos sim. individuais, que tinham em mente, assim, não foram adiante por conta de um momento muito drástico, né, na vida da humanidade como um todo. Então, aquele sonho que eu tive lá atrás, há um ano, ele ficou um pouco adormecido, né, continuei e continuo desenvolvendo o trabalho junto à Comissão de Direito Animal da OAB, né, mas nunca esquecendo de que um dia teria a oportunidade de colocar essa iniciativa em prática, e esse momento chegou. O Instituto ele nasceu, na verdade, antes mesmo do seu nascimento, porque o lançamento oficial ele ocorreu na sexta-feira, né, no dia 17, lá no auditório do Sebrae, mas antes mesmo do seu lançamento, e eu não posso deixar de agradecer aqui, a repercussão desse instituto aqui na sociedade, aqui em Sergipe, o quanto os meios de comunicação, né, diversos setores da sociedade abraçaram essa iniciativa. A iniciativa foi muito bem recebida, né, o apoio que a gente está tendo, também agradeço esse espaço aqui para poder estar divulgando e explicando, né, o que é que se trata, do que é que se trata o ISDA. Então, assim, o Instituto ele tem uma proposta de trazer uma abordagem multidisciplinar. O que seria isso? Trabalhar a propagação do direito animal enquanto um ramo jurídico, porque a gente dentro da esfera jurídica nós temos o direito civil, o direito penal e vários outros ramos do direito, e são áreas do conhecimento que são trabalhadas de forma técnica, né? Porque quando a gente fala de legislação, a gente está falando de conhecimento e a gente está falando de aplicação dessa legislação. Então, quando a gente vai para o direito animal, ainda na cabeça de algumas pessoas soa estranho essa ideia de animais terem direitos. Animais têm direito? Tem, sim. Sim, tanto que eu bato nessa tecla aqui no programa direto, quando eu falo que os tutores ele tem que deixar o animal ter vida de animal e não humanizar, porque quando você passa a humanizar o animal, querer que o animal ele viva a sua vida, e você está tirando o direito dele viver uma vida de animal. Como outro dia eu tive aqui uma entrevista com uma mulher que ela cria samoída, né? E o que acontece? A minha pergunta, por ser um cão branco, certo? Eu disse assim, como é que é os cuidados? Ela disse assim, os cuidados eu tenho que ter, mas ela vive uma vida de animal, ela se suja, ela vai para lama, ela vai para praia, eu não fico naquela porque é um cão branco, eu tenho que ter todo aquele cuidado, porque não pode sujar. Eu tenho que deixar ele ter a vida normal dele de animal. Exato. Eu não posso tirar isso
Eu geralmente, quando eu converso com alguns tutores com esse tipo de problema de comportamento de cão, quando eu acho onde é que é o problema não está no animal. Quem desenvolveu o problema no animal foi o tutor. Essa é uma abordagem interessante, na verdade, é uma das nossas bandeiras também de conscientização junto à sociedade. Ainda ontem eu dizia isso num programa, justamente, né, porque quando a gente fala em direito dos animais, né, em reconhecê-los primeiramente enquanto sujeitos de direito, porque isso é essencial, reconhecer que os animais eles são seres sencientes, né? A senciência ela é um atributo que a gente pode perceber nos seres vivos, né? Em breves palavras seria aquela capacidade de sentir, sim, né, sim, de reagir, né, de sentir fome, medo, sede, angústia. Todas essas reações que são comuns aos seres humanos, né, também são encontradas nos animais. Então é um conceito que a gente extrai da biologia para demonstrar que os animais eles possuem essa capacidade de sentir. E é justamente nessa missão, né, de propagar o direito, os fundamentos do direito animal, porque quando eu falo direitos dos animais eu estou falando uma coisa, quando eu falo direito animal é uma outra. Então, quando eu me reportar aqui a todo momento e falar direito animal, eu estou falando do ramo técnico, do ramo jurídico. Dos direitos dos animais, aí são as garantias, né, que são conferidas aos animais enquanto sujeitos de direitos. Mas, quando eu falava sobre essa proposta do ISDA, tem uma coisa que é muito importante colocar para todos que nos acompanham, é que em seu quadro associativo, né, nós não contamos somente com advogados, porque trabalhar esse ramo do direito exige o conhecimento técnico, porque você vai trabalhar conceitos, né, ao militar nessa área, que é impossível para o advogado, de alguma forma, por mais que ele se esforce, estude, corra atrás, né, no popular, como a gente diz, ele não tem condições de construir, por exemplo, um laudo técnico capaz de demonstrar que aquele animal que passou vários dias acorrentado sem beber água, sem comer, está sujeito aos maus tratos. Por quê? Eu posso ver um animal numa situação como essa e entender ali a olho nu que, possivelmente ele está passando por problemas em decorrência dessa conduta que foi imposta a ele, dele ficar acorrentado. Mas, a olho nu, eu não tenho condições de dizer, né, biologicamente falando, o que aconteceu com aquele animal. Se ele está desidratado, como é que está a questão de fatos ligados ao corpo, ao funcionamento do organismo daquele animal. Então, esses profissionais, né, que eu citei aqui, vão ter condições de dizer. A questão do bem-estar animal, que é muito importante, que a gente fala muito nisso. Então, assim, como advogada, eu vou defender, né, a concretização do bem-estar animal. Mas de que forma esse bem-estar ele se concretiza em termos técnicos? Aí a gente tem os profissionais para poder dizer como isso ocorre. Então, não adiantava a gente criar uma iniciativa como essa visando apenas um trabalho jurídico, né? A gente precisa, sim, desses conhecimentos e a gente quer aqui agradecer as pessoas que acreditam nessa iniciativa. E como é que foi essa junção, para a senhora chegar a ter essa junção de ter os zootecnistas, de ter veterinários, apoiando essa causa? Porque a gente sabe que todo um projeto, quando ele começa a ser elaborado na nossa mente, a gente bota para um papel, e agora? O que é que eu vou fazer? Uma coisa muito grande para eu sozinho fazer. E como foi para vencer essa dificuldade e você chegar, vamos dizer, nos colegas de profissão, nos colegas veterinários para abraçar as causas, nos zootecnistas, nos biólogos, como é que aconteceu isso? Na verdade, com a gente aconteceu uma coisa que eu não sei se dentro de outras propostas, né, dentro dessa seara da questão animal, chegou a acontecer. No nosso caso, foi naturalmente. Por quê? Como a gente já vem desenvolvendo um trabalho junto à causa animal, né, essa parte do direito animal propriamente falando, no decorrer desses trabalhos, dessa jornada, a gente foi encontrando muitos parceiros, né? Iniciativas que foram desenvolvidas em conjunto com outras pessoas. Então, quando essa ideia surgiu, né, houve uma adesão voluntária. Eu posso dizer que houve uma adesão voluntária, inclusive explicar que, como a gente está no início, né, porque o lançamento oficial do Instituto foi na sexta-feira, agora é dia 17. Existem alguns atos que vão ser
praticados, Sim. porque, por exemplo, nós contamos já com uma lista de pessoas interessadas, pessoas essas que nós iremos formalizar, né, a associação delas ao Instituto. Então, pessoas da biologia, da medicina veterinária, da zootecnia, pessoas essas que, como eu falei para você agora há pouco, que já acompanhavam o nosso trabalho, e quando a gente começou a formatar e foi conversar com essas pessoas e dizer a proposta do Instituto, foi assim, uma adesão, sabe, assim, que não houve nenhum tipo de resistência, porque na verdade as pessoas já conheciam o trabalho da gente e sabiam que pelo Instituto seria uma oportunidade de ampliar, porque o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, que ainda que seja um instituto no qual a sua diretoria executiva, o seu conselho fiscal e as coordenadorias temáticas contem com advogados, né, esses profissionais no desenvolvimento das atividades também terão seu espaço de trabalhar, porque olha, hoje eu quero destacar aqui, agradecer médicos veterinários, zootecnistas, biólogos, pessoas que trabalham na área da ecologia também, são essenciais nessa sistemática toda de causa animal, porque é muito comum que quando a gente fale nesse tema, a gente lembre logo daquela pessoa que está resgatando o animal na rua. E a gente não pode encarar, e essa também é uma das propostas do Instituto, de alguma forma, a gente não pode encarar que dentro dessa teia, sabe, dessa construção, o direito animal é somente aquilo, né? É tirar o animal da rua, fazer o resgate. Não, o que a gente quer demonstrar é que existe uma legislação. Legislação essa que obriga o poder público ao cumprimento de políticas públicas em favor dos animais. Sim. Então, quando a gente fala em saúde, quando a gente fala em segurança pública, isso voltada para seres humanos, a gente não pode esquecer uma abordagem voltada para a questão dos animais. Então, hoje falar de saúde implica falar de uma forma muito mais única, e aí o conceito de saúde única, que é um conceito propagado hoje por organismos internacionais, ele é bem cabível para esse caso, porque eu falo de saúde única, eu falo de quê? De saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Então hoje todo e qualquer gestor que vai trabalhar o tema da saúde, ele não vai trabalhar a saúde unicamente voltada para o ser humano. É uma saúde, né, com uma abordagem multidisciplinar. Cuidar, por exemplo, dos animais em situação de rua é cuidar da saúde pública. Muito bom você falar essa colocação, porque tem um tempo aí que eu estive visitando uma comunidade no Santa Maria e eu fui na parte precária. E lá eu pude ver animais que com certeza estão com leishmaniose, animais que com certeza estão com esse tipo de doenças muito graves. Eu pude ver o esgoto a céu aberto, eu pude ver crianças que com os pés descalços, com os pés todos estourados e com sarna também, que isso pode ter sido causado por esses animais que estão em descasos soltos lá, certo? Sem cuidados nenhum. E a criança vai, o animal deita ali no passeio daquela casa, a criança depois está brincando, deita ali, senta, deita, daqui a pouco já contrai aquela doença. E, inclusive, em janeiro estou retornando para justamente fazer uma matéria para trazer isso ao conhecimento de todos, visível, mostrar, para poder ter que tomar as iniciativas que devem ser tomadas. Porque, é como a senhora falou, é muito fácil alguém pegar vamos se colocar assim, um disque denúncia, que as ONG se torna um disque denúncia, né? Ó, tem um cachorro que tá aqui, tá assim, essa das ONG vai lá, pega aquele cachorro, tira da rua, leva para a ONG, mas as pessoas esquecem muitas vezes que a ONG tem despesa com alimentação, a ONG tem despesa com água, querendo ou não, a despesa tem despesa com materiais de limpeza, tem despesas muitas das vezes de colocar um funcionário, porque nem todo mundo é voluntário, e ainda tem que ter ainda um apoio de veterinário para poder ajudar voluntariamente os problemas que acontecem lá dentro. Então as pessoas também têm que se conscientizar que as ONGs, elas não são os deuses para isso. Acho que o ser humano tem que tomar a rédea das coisas e dizer aquilo que eu sempre falo. Antes de você ter um animal, ver se suas condições financeiras dá para você ter um animal. Porque hoje, outro dia eu estava sentando fazendo uns cálculos, essa pesquisa, eu fui ver que você gastar com uma criança do nascimento dela até ela fazer 1 ano de idade, e você gastar com o animal, do dia que ele nasce até ele fazer 1 ano, você gasta muito mais com o animal do que com a criança. Eu vou até aproveitar essa sua fala inicial com relação a essa questão da comunidade que você visitou, porque assim, a gente costuma passar por lugares assim também, e esse cenário que você trouxe aí é um cenário de descaso,
né, a ausência do Estado naquele local. Só que aí você percebe que a ausência do Estado, ela não é somente com relação a políticas públicas destinadas às pessoas, mas também para os animais, porque você vai num ambiente como esse, você vai encontrar pessoas em situação de vulnerabilidade social, mas não somente essas pessoas estarão em condições assim, seus animais também, porque a gente nunca pode esquecer que hoje, né, dentro do cenário que a gente tem hoje de construção familiar, os animais eles são tratados como membros das famílias. Sim. Por serem membros dessas famílias, toda e qualquer atenção do Estado, ela tem que ser direcionada para a família como um todo. Então, sim, isso também contempla os animais. A gente vê aí situações de pessoas, num caso como esse que você citou do Santa Maria, que é um local, um bairro aqui em Aracaju, alvo frequentemente de várias desocupações, né? Uma comunidade chega, ocupa o espaço, aí vem o poder público, promove a retirada, a desocupação, e o que é curioso é que quando a gente vê cenas como essas, e eu tive a oportunidade no ano passado, juntamente com colegas meus, de presenciar o quanto o descaso do Estado e a atuação do Estado nas desocupações não atinge somente aquelas famílias, e aí quando você fala família, integradas por seres humanos, mas também os animais. Sim. E uma coisa que eu pude perceber nesse fato em específico era o quê? Não se tinha uma atenção do município, né, para a retirada daquelas famílias de forma digna, de maneira a contemplar os seus animais. Então eu cheguei e obtive relatos de moradores falaram o seguinte: olha, o trator da prefeitura passou por cima ali da minha casa, outros usavam a expressão barraco, e não quiseram saber se tinha o meu gato, se estava o meu cachorro lá dentro. Então, quando a gente percebe uma situação como essa, a gente vê que a ausência do Estado não somente acomete essas pessoas, mas acomete também os seus animais de estimação, né? Quando a gente fala de um controle populacional de cães e gatos, né? E aí a gente tem uma lei municipal, lei estadual, lei federal sobre esse tema. E a nossa, especificamente a nível municipal, ela diz que é uma política pública destinada ao município de baixa renda. Sim. Porque é esse público que tem dificuldade de castrar os seus animais. Sim. Então, quando a gente vai perceber índices de abandono, não que eu queira dizer aqui que o fato de você não ter condições econômicas propicie você a praticar o ato de abandono, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que nesse setor especificamente a gente encontra dificuldades para a promoção de algumas atitudes com relação aos seus animais de estimação, que é óbvia. Se essa pessoa ela não tem condições de ter acesso à saúde para si, imagine para seu animal de estimação. Então a gente tem que tratar esse contexto de uma forma muito ampla. É que essa política do Estado, ela alcance a família, a estrutura familiar como um todo, né? E aí a gente volta lá, sou até um pouco repetitivo a gente da área jurídica sempre fazer, se reportar à Constituição Federal, porque é a nossa Carta Magna, e ela traz essa proteção à estrutura da família. Sim. Lembrando isso, que quando eu falo de família hoje, eu falo de um conceito de família multiespécie, né? Aquele conceito no qual o animal ele também está inserido no ambiente familiar e é tratado como um membro. Isso aí é muito importante levar esse conhecimento para as pessoas, para elas entenderem e justamente o poder público tomar a rédea dessas situações. Que a gente vê também o caso, como já foi citado aqui, em relação ao controle de zoonose. O controle de zoonose é para funcionar em todos os estados bem, mas a gente vê que tem verba que são liberadas governamentais para isso. Aí fica aquela interrogação, por que não funciona? Quando a gente questiona nessas questões que você está colocando aí da baixa efetividade dos serviços públicos, e esse é um dos casos, eu posso até adiantar aqui que um dos objetivos do Instituto é também esse, é provocar, né, o funcionamento dessas estruturas da administração pública, de modo que elas venham a funcionar. Então, assim, o Instituto, ele tem esse objetivo, né, de cumprir, né, de exigir o cumprimento da legislação, o aperfeiçoamento dela, porque a gente sabe que existem algumas questões que precisam ser trabalhadas, mas eu não quero dizer aqui que a nossa atribuição vai ser somente essa. Tem uma coisa que eu carrego comigo, e eu queria ter a oportunidade de explicar para quem está nos acompanhando, que o nosso Instituto também tem essa, vamos dizer assim, a missão educativa. Porque falar em educação em um país como o nosso, um país em vias de desenvolvimento, um país subdesenvolvido, vamos dizer assim, é muito importante.
né? Porque um país como o nosso, ele carece de uma política pública educacional que de fato alcance as pessoas. Sim. Hoje a gente é levado a entender, a acreditar que por conta do avanço das redes sociais, vamos dizer assim, de uma popularização da tecnologia, nós somos pessoas bem informadas e educadas. Mas veja, a educação ainda é um produto de luxo, a gente pode dizer dessa forma. Educação no sentido lato mesmo da palavra, quando a gente vai observar o cenário vamos pegar aqui, né, a América Latina. A América Latina hoje, mais precisamente a América do Sul, quando a gente vem olhar aqui Brasil, Argentina, Venezuela, esses países, a gente ainda encontra, né, salvo algumas exceções, porque eu preciso fazer essa exceção do Chile, Argentina e Uruguai, que são países que de alguma forma têm níveis educacionais bem melhores comparados ao próprio Brasil, por exemplo, a gente percebe o quanto a questão da educação precisa avançar. E aí a gente vem aqui para o universo do direito animal e a gente vê isso com mais frequência. Hoje, basta a gente sair aqui na rua e a gente perceber que algumas práticas existentes, elas não são práticas que ocorrem porque a pessoa tem a intenção deliberada de fazer aquilo. Muitas vezes é a falta de conhecimento. Então, dos nossos objetivos é justamente esse, é trazer para a população aquilo que o Estado não tem feito. Porque essa política educacional voltada para a questão ambiental, voltada para a questão animal, é ainda uma carência nos currículos escolares. Quando a gente vai falar de meio ambiente, e eu tenho certeza que a gente ouviu falar de meio ambiente, sim, não foi dentro de um contexto escolar. Eu, pelo menos, eu tive essa oportunidade. Estou falando assim a população como um todo. Quem vem ouvir falar de meio ambiente, de práticas sustentáveis, geralmente vem ouvir sobre isso quando já está na fase da adolescência, na fase adulta, chegando na faculdade. Hoje, graças a Deus, existem colégios, escolas, redes de ensino, em sua maioria particulares, que já têm trabalhado dentro das suas estruturas, nas suas matérias, essa questão ambiental. Mas isso ainda é muito insuficiente. E por que eu digo que é insuficiente? Porque quando a gente vai olhar para o ensino público, a gente vê a carência escancarada. O quanto essas matérias, o quanto os currículos dos alunos ali da educação básica carece de um trabalho voltado para a questão ambiental, para a questão da sustentabilidade. Então, isso se reflete na população como um todo. Pessoas que não entendem, por exemplo, o quanto é importante ter o controle populacional de cães e gatos, o porquê a gente fala tanto na questão da castração, o porquê que a gente fala, e aí a gente vai voltar para a questão ambiental, na prática de descarte irregular de lixo. Enfim, eu posso trazer aqui vários exemplos que quando a gente vai para a população assim no todo, a gente não sabe o quanto essas pessoas são impactadas diariamente por questões como essas. Então, assim, fica aqui a oportunidade, para quem está nos acompanhando, de também cobrar das autoridades uma mudança na estrutura de educação que a gente tem, porque não vamos incorrer no erro de achar que porque a gente tem um celular do nosso lado, a gente está bem informado. Veja, a gente não pode tratar a nossa realidade de acordo com somente o nosso parâmetro. Existe um país aí afora, de uma realidade tão diversa, porque o Brasil é um país continental. A gente não pode achar que as particularidades regionais, elas ficam ali e acabou. Não, nós temos uma realidade muito diversa nesse país e quando a gente percebe, porque o tema aqui envolve a questão animal, eu trago a realidade de Sergipe. Hoje a gente ainda precisa aqui no nosso estado discutir a realidade de um hospital público veterinário, quando essa política pública ela já é uma realidade em outros municípios brasileiros. Verdade. Verdade. Então, assim, existem temas que ainda a gente vai precisar avançar muito em Sergipe e eu quero também parabenizar a iniciativa do programa porque está dando essa oportunidade de alcançar pessoas, para que essas pessoas entendam o quanto o nosso estado, não somente com relação à questão animal, a gente fala aqui todo momento sobre esse tema porque é o motivo de estarmos aqui. Mas se a gente for ampliar essa discussão para um cenário de outros temas da sociedade, a gente percebe o quanto a gente ainda precisa avançar, né? Verdade. E precisamos do apoio de vocês, para que vocês comprem a ideia. Hoje o ISDA já existe,
está aí colocando à disposição para poder ajudar a resolver esses problemas que precisam resolver dos direitos dos animais, dos direitos do animal e dos animais. E o público precisa ter a sua participação. Quanto a essa educação e essas informações que a gente precisa cada vez mais levar para a comunidade, o programa está à disposição do ISA para quando precisar de qualquer coisa que precise levar, nós estaremos aqui à disposição de vocês para levar a comunicação. E eu proponho aqui para vocês e para o público que está nos assistindo presente, que a gente tentar fazer uma palestra, ver um auditório, uma palestra aberta ao público, para que o público possa ir, o público possa participar, para a gente começar a levar essas informações ali e criar um debate entre o público presente que esteja lá, a pessoa que é tutor, a pessoa que quer um cão, um gato, um passarinho, um papagaio, não importa, que eles venham somar junto com o ISDA, tá ali participando, para que eles aprendam e o que eles aprendam, ele consiga passar essas informações adiante. Um dos nossos projetos para 2022 com o programa Meu Pai é buscar invadir as escolas. Então vamos tentar aí ser um pouco ousado para fazer um programa dentro das escolas, uma vez no mês em alguma escola, no auditório, para a gente tentar levar essas informações. E contamos com em parceria de vocês, para vocês estarem conosco lá, falando, para que, já que a gente tem a dificuldade de hoje uma criança ela aprender sobre isso, porque às vezes as escolas elas não levam essas informações, então nós buscarmos colaborar de alguma forma para ela saber os cuidados desde pequeno, saber como cuidar do seu cãozinho, do seu gatinho, os direitos que ele tem, o que tem que ser feito, para que eles vivam bem numa sociedade, buscar construir uma sociedade melhor, que eu acho que é todo o nosso objetivo, não só do ISDA, do programa Meu Pet, é justamente nós fazemos a nossa parte. Eu digo sempre que se a gente for ficar olhando o tempo todo para o governo, a gente não sai, a gente fica estagnado e a gente não pode ficar estagnado, nós temos que caminhar para chegar em algum lugar. Às vezes a gente começa pequeno, como o programa Meu Pet começou com as pessoas dizendo que não ia dar certo, que não ia dar certo, que não ia dar certo, que ninguém ia parar para assistir. Hoje, graças a Deus, a gente vai fechar um ano, tá para fechar um ano e tá andando. E o ISDA vai estourar, disso eu não tenho dúvida. Ainda mais que tudo que a senhora falou, o desejo do teu coração, porque eu sempre falo o seguinte, todo desejo do nosso coração, Deus ele realiza, só não realiza se nós não quisermos. Como é que a gente não quer? Quando a gente não põe em prática. É verdade. Eu costumo dizer que quando a gente fica com um sonho, né, somente na esfera do pensamento e não busca colocá-lo em prática, é apenas um sonho. Né? A realidade ela se concretiza a partir do momento da ação. Né? Eu tenho uma ação de colocar em prática aquele pensamento, aquele desejo, e quando isso sai da esfera do pensamento e vai para a prática, a gente vê realmente o negócio acontecer. E essa questão da educação a gente deixa assim, desde já o Instituto à disposição, até porque é um das nossas frentes de trabalho. Né? Eu pessoalmente, junto com os colegas que comigo fundaram o Instituto, já tem esse trabalho, né, para a questão educacional, desde a questão das escolas, como também os policiais, né? Ampliar isso para outros setores da sociedade, porque o que a gente percebe? A gente foca muito no aspecto educacional, e isso que você falou aqui, você falou sobre educação, porque a gente estava discorrendo sobre o tema, mas você trouxe um viés prático. Como é que seria essa questão da educação? Você foi perfeito, você falou das escolas. Então, quando a gente vai falar de educação, eu sempre bato nessa tecla. A gente precisa sair da esfera de que a educação é um valor abstrato e que a gente fala nela a todo momento, mas não traz ações efetivas. Então, ir para as escolas é uma forma de efetivar, né, essa missão de que a educação ela salva, capacitar os policiais, porque lidam com as ocorrências de maus tratos e ficam muitas vezes perdidos, sem saber o que fazer, porque o trabalho do policial, o policial sabe fazer, sim, sabe? De cumprir a legislação, de efetuar a prisão, isso o policial sabe, mas muitas vezes a dificuldade gira em torno de quê? De saber se aquele animal realmente está numa situação de maus tratos, se aquilo ali enseja maus tratos, para onde ele tem que levar aquele animal que foi resgatado numa situação de maus tratos. O município, o estado dá o suporte para que o policial possa trabalhar, porque a gente tem essa dificuldade, né? Então, assim, tem toda uma cadeia dentro da estrutura de segurança pública que acaba sendo impactada porque a gente teve uma mudança na legislação recentemente. E essa mudança na legislação implica o cumprimento dela. Só que para que ela venha a ser cumprida, é preciso que o Estado também
dê condições dos agentes, das pessoas envolvidas, cumprir o que a legislação diz. Então, assim, o ISDA, ele vai abarcar esse projeto que eu já venho desenvolvendo, né, no sentido também de levar esse curso para os policiais. Esse ano a gente conseguiu fazer 3 seminários. A ideia é que a gente venha ampliar isso muito mais. E eu quero parabenizar essa sua iniciativa de você falar também com relação às escolas, porque se o município, o estado, não trabalha isso dentro das suas bases curriculares, que pelo menos a gente da iniciativa privada possa chegar, né, por meio dessas iniciativas, né, e a gente levar isso para os alunos, como a gente também já conseguiu fazer em algumas instituições, agora em instituições particulares. O objetivo nosso também é que isso venha se expandir para a rede pública de ensino. É isso aí, tipo, a gente pode contar conosco. Acho que nós juntos aí vamos caminhar, temos apoio para isso, corremos atrás de apoio, como a gente luta aqui para o programa ficar no ar, a gente vai correr também atrás de apoio para poder estar apoiando e a gente levar essas informações para as redes de escola e pedir ao governo que abra as portas cada vez mais para que isso aconteça, já que não existe ainda, que aconteça dessa oportunidade para o ISBA invadir as escolas aí com muita força, seja ela particular, seja ela governo, e levando essas informações para que a gente, volta a dizer, para buscar atingir uma sociedade melhor, construir uma sociedade melhor com pessoas conscientes e que essas pessoas elas saibam o que fazer nas situações que elas venham enfrentar na questão que diz respeito aos animais. Doutora, estamos chegando já ao final da primeira, parte dessa entrevista aí, que foi show de bola, aprender um pouco sobre o ISBA, o que é o ISBA, porque lá quando eu fui lá no pré, acho que ali foi um pré-lançamento, na verdade, né? Lá quando teve lá no OAB, que foi muito legal lá. O Dr. Marcos aí, que foi a ponte que me convidou para estar lá com vocês lá. Um abraço para o Dr. Marcos aí, que tem feito um bom trabalho aí com a Mais Vet aí. E desde já nós só temos a agradecer, dizer que as portas elas estão abertas e próximo aí que se aciona, Eduardo, tem mais conteúdo aqui que a gente precisa gravar, a gente precisa fazer. Pode marcar que a gente vem para o estúdio, a gente está aqui e eu acredito que o público vai gostar muito, porque eu sempre falo, o programa Eu e Meu Pet não se resume em ter aqui um criador de cão, não existe aqui um tutor, não, é informação, a gente precisa levar informação. A gente procura fazer um programa diferente, trazendo informações para que as pessoas elas fiquem conscientes a respeito das doenças, com veterinários, agora com vocês, para que eles não tenham amanhã dizer assim, eu não tive informação. Não, você teve informação, você só quis deixar passar desapercebido, mas não foi por falta de canal, como antigamente a gente não tinha o Globo, antigamente não tinha o YouTube, que a gente vai ter informação na maior dificuldade. As redes sociais estão aí hoje, não é desculpa para dizer, eu não tenho informação. É verdade. A gente agradece o espaço, né? Querendo dizer também que o ISDA está aberto à população. Nós temos as redes sociais, né? As nossas redes trazem as informações necessárias, até porque muita gente tem perguntado como fazer para se associar ao ISDA. Então, a gente deixou lá disponível o endereço de e-mail, certo? Porque assim, a gente tem uma sede, mas é uma sede para fins fiscais, comerciais, não é uma sede que a gente vai atender o público assim, eu vou marcar um horário para ser atendido lá, não é isso, até porque eu expliquei qual é a proposta do Instituto. Nós vamos ter uma vertente educacional, né, de fazer esse trabalho junto à sociedade, mas também não somente focar nisso, atuação voltada também para cobrar do poder público, né, seja na esfera judicial ou extrajudicial. Então, assim, muito em breve as nossas redes sociais serão incrementadas com mais informações, né? Vamos disponibilizar um contato do WhatsApp para que as pessoas, enfim, possam estar sugerindo atuação para o Instituto, enfim, porque como é tudo muito novo, né, a gente também quer ouvir a população, saber como é que a população vê esse trabalho, né, como é que ela quer que a gente atue, mesmo a gente já tendo um estatuto, ele bem direcionado para a nossa linha de atuação, mas a gente também não vai deixar de ouvir a sociedade, né, para que a sociedade nos dê esse retorno. Então, assim, nós temos um perfil já no Instagram, Facebook e Twitter,
que aos poucos, até porque o lançamento foi na sexta-feira, como eu disse desde o início, aos poucos essas redes elas estão sendo incrementadas com mais informações para que a população conheça quem compõe a diretoria executiva, quem compõe o conselho fiscal, quais serão as linhas de trabalho por meio das coordenadorias temáticas, né? Eventual, né? E aí eu estou colocando eventual porque pode acontecer, eventual trabalho no sentido de receber pessoas, enfim, aí a gente vai divulgar o local onde a pessoa pode nos procurar, né? Qual é o endereço, porque a gente precisa ter cuidado com algumas informações que são passadas, porque às vezes não se tem um bom uso da informação. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Se eu digo de repente aqui qual é o endereço que consta no estatuto do ISDA e coloca lá na rede social, então alguém que não está muito atento à situação vai achar que pode pegar um cachorro e levar. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, porque, como eu disse, desde o início, nós não temos essa proposta de resgate e de reabilitação de animais. Então, a gente tem cuidado exatamente para que a população entenda qual é a nossa proposta, né? Porque, infelizmente, a gente não pode descartar isso. Pode chegar ao ponto, né, da gente receber, chegar até lá, animais abandonados em situação de abandono, porque a população, num ato de desespero, né, entende que alguma coisa tem que ser feita. Que se vê na frente, exatamente. Mas não é essa a nossa proposta. A nossa proposta ela vai muito além disso. Então, assim, a gente quer agradecer a oportunidade, o espaço, dizer que estamos à disposição, todo o Instituto, todo o seu corpo diretivo está à disposição do programa, né, para que esse trabalho, ele realmente, ele venha a fluir, mas não somente sobre a esfera jurídica, mas sobre essa esfera multidisciplinar que eu tanto falei aqui no programa. É isso aí, galera. Recado dado, certo? Aguarde 2022, que vai vir repleto de novidades aí no programa Eu e Meu Pet, e o ISBA também com muitas novidades. Fica aqui, meu muito obrigado. Até o próximo programa Eu e Meu Pet.